Boa tarde, meus queridos. Agora para o quarto e último bimestre vai ser para vocês uma espécie de uma recuperação, né? Porque foi um ano atípico, muito difícil. Vamos ver o que dá para trabalhar nessa recuperação, já que o tempo é muito curto, tá bom? Então, a primeira coisa que vai ser abordada vai ser os números inteiros. Antes dos números inteiros, vocês estudaram os números naturais, que era representado pela letra N. Quem seriam os naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai até o infinito. Não tem fim, tá? Depois, o surgimento dos números naturais foi lá pelos indo-arábigos, né? Há muito tempo atrás. Vocês lembram que o último algarismo a ser descoberto foi o zero, porque eles tiveram dificuldade de encontrar um número que representasse o nada, né? Então, aí depois, ao longo dos tempos, surgiu outros conjuntos, chamado conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. Os números naturais só envolvem números positivos, né? Lembrando que o zero é neutro, né? Já os números inteiros, ele envolve tanto o número negativo quanto o número positivo. Por exemplo, os números inteiros também é infinito. Ó, menos 5, pode ser menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e vai até o infinito. Ou seja, ele é maior que os números naturais, porque os números naturais só pegam os positivos, incluindo o zero. Os números inteiros negativos seriam todos negativos e esse zero aqui. Então veja bem, na hora de representar esses números na reta numérica, nós temos o zero, que seria a origem. À direita de zero os valores vão crescendo. 1, 2, 3, 4, 5, sempre na mesma escala. Aqui eu coloquei uma medida padronizada, sempre a mesma distância. Para vocês podem trabalhar na régua de 1 em 1 centímetro. Não? E aqui para cá também, sempre a mesma distância, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Os valores são o mesmo, porém, à direita de zero os valores é positivo e à esquerda de zero os valores são negativos. Então, por exemplo, os valores 1, 2, 3, 4, 5 são positivos. E os valores menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 são negativos. Que indica quando a gente possui, quando é positivo a gente possui, quando é negativo a gente deve. Beleza? Essa que é a primeira noção de números inteiros na reta numérica. Positivo é representado pelo sinal de mais e negativo pelo sinal de menos. Quando é positivo não precisa colocar o sinal. Beleza? Agora, números opostos ou simétricos, que por sua vez têm o mesmo significado. Em matemática, dizer que o número ele é simétrico ou oposto significa dizer a mesma coisa, né? Então, dois números simétricos ou opostos têm sinais contrários. Então, por exemplo, quando um é positivo, o outro é negativo. Então, o oposto de mais 5 é menos 5 e vice-versa, né? Menos 5 é o oposto de mais 5. O simétrico de 6 é menos 6 e vice-versa. Menos 6 é o simétrico de 6. Quando fala, então, dizer oposto ao simétrico, é a mesma coisa, porém, eles têm sinais contrários. Um é positivo e o outro é negativo. Uma outra também que retrata bastante, por exemplo, a distância de um número qualquer em relação à origem. A origem seria sempre o zero. Eu posso dizer que a distância do menos 2 até o zero é a mesma distância de 0 até 2. Porque em matemática, quando fala distância, o valor é dado em módulo.
Por que módulo? O módulo de qualquer número é positivo, porque não existe medida negativa. Por isso que de menos 2 até 0, a distância é 2, não importa que aqui é negativo. E a distância de 0 até 2 é 2. Então, eu posso dizer que a distância do menos 2 até a origem é a mesma distância de o 0 até a origem 2. Então, se eu quero, por exemplo, a distância de 0 até menos 6 é a mesma coisa que de 0 até 6 e assim por diante, né? Então é bem simples guardar esse pedacinho aí, tá? Agora falando um pouco de variação, ó, a variação de um número positivo e um número negativo é o maior menos o menor. Então, por exemplo, qual a variação entre os seguintes números? Menos 87,43 e 36. Então, como é o maior menos o menor, o maior não é 43? 43 menos, quem é o menor? O menor não é menos 87? Só que aqui, como eu tenho menos da regrinha é mais ou menos o número, menos com menos, quando eu tenho dois sinais precedidos de parênteses, negativo com negativo, é sempre positivo. Então 43 mais 87 é igual a 130, né? Então a variação foi de 130, né? Praticamente subiu, né? Agora de 30 e de 100? Eu pego o maior menos o menor. 100 menos 30 é igual a 70. O mesmo ocorre com a variação de temperatura. A variação de uma temperatura é sempre a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, um exemplo. A temperatura durante o amanhecer em uma cidade era de menos 2 graus. Durante a tarde a temperatura era de 11 graus. Qual foi a variação da temperatura nesse local? Então, a variação da temperatura, né? Vou colocar aqui, ó, temperatura final menos a temperatura inicial, não é isso? Então, a variação da temperatura, a temperatura final era 11, menos a inicial. A inicial não era menos 2? Então, ficou menos 2. Vai ser 11, de novo. Menos com menos dá mais. 11 mais 2 era igual a 13 graus. Se aqui fosse 2 positivo, aí seria apenas 11 menos 2, que daria 9 graus. Então, cuidado com a regra de sinal, que é bem simples, para vocês fazerem algumas questões bem facinho da apostila Aprender Sempre, que está chegando para vocês na escola. E lembrando também, gente, ó, vocês já ouviram falar, por exemplo, o termômetro que mede a temperatura? Tá vendo aqui, ó? Os valores aqui, positivo, valor negativo. Tem os que tem positivo, tem os que tem positivo e negativo. Por exemplo, quando fala número positivo e negativo, vocês já entraram dentro de um elevador? Por exemplo, quando vocês entram no elevador, lá não tem o 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vocês não estão subindo? Aí depois aí se alguns elevadores tiver números negativos, ou seja, abaixo do 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, significa que o elevador ele vai descer, ou seja, lá tem subsolo, né? Vocês já foram nesse tipo de prédio, né? Na Avenida Paulista deve ter alguns, beleza? Então, só para finalizar, antes disso aqui também, tinha umas situações de extrato bancário. Não sei se alguma vez vocês já pegaram um extrato bancário do pai de vocês, está lá, dia 5, saldo mais 50, dia 7, menos 80, dia 15, 210. O que significa? Que o saldo ficou positivo num dia, ficou negativo no outro, depois ficou positivo. Isso aí é para o cliente ter uma base, como é que está a situação da conta dele. Se ele está devendo para o banco, se ele está com saldo. Porque toda vez que tiver negativo, ele tem que depositar um valor, colocar um dinheiro no banco para ficar positivo, para o banco não estar cobrando juros. Tem algumas situações de extrato bancário lá
na apostila, que para vocês terem uma noção quando o saldo do pai de vocês ou de vocês mesmos está positivo ou está negativo, se vocês estão com dinheiro positivo no banco, se vocês estão devendo para o banco, toma cuidado só para ter um controle, tá bom? Também aparece algumas situações e alguma página da apostila lá, principalmente sobre multiplicação e divisão. Então veja bem, existe uma regrinha para a multiplicação e para a divisão, com sinais iguais, o valor é sempre positivo. Então menos com menos e mais com mais, o valor é sempre positivo. E quando os sinais forem diferentes, mais com menos e menos com mais, o valor é sempre negativo, né? Lembrando que quando é somar e subtrair, na soma e na subtração, se os sinais forem iguais, soma e mantém o sinal, não é isso? Se os sinais forem diferentes, a gente pega o maior número, subtrai pelo menor e mantém o sinal do número maior. Por exemplo, menos 40 mais 30. O maior não seria o 40, 40 menos 30 é 10, só que o sinal do 40 é negativo. Então, como tem que repetir o sinal do maior, vai ficar menos 10. Então, um exemplo, tá? Então aqui, por exemplo, menos 10 vezes menos 5. Então na multiplicação, sinais iguais não dá mais? Vai dar mais 50. Você pode colocar 50 ou mais 50. Tanto faz. Aqui, ó, mais com menos não dá menos? Então tem que pôr menos. 60 vezes 10 é 600, não é isso? Aqui, ó. Aqui é tudo positivo. Sinais iguais dá mais. 1000 dividido por 10 é 10. Pode colocar 10 ou mais 10. Aqui, ó, divisão. Menos com mais dá menos, mais diferente. 200 dividido por 40... Se nós cortar um zero daqui, 200 dividido por 4 vai dar 50, estou com menos 50, tá vendo? Potenciação, cuidado. 3 ao cubo, as pessoas colocam 3 vezes 3, 9, não é 3 vezes 3, tem que fazer 3 vezes 3 vezes 3. 3, ó, seria 3 menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Vocês podem aplicar a regra de duas maneiras. Toda vez que o número for negativo e o expoente for ímpar, o resultado é negativo. O outro faz menos com menos mais com menos menos. Duas maneiras de pensar. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então deu menos 27. Quando o número é positivo, basta pegar o sinal da base, né? Toda vez que o expoente for ímpar, a gente pega o sinal da base. Como aqui a base é menos, ficou menos. Como aqui a base é mais, vai ficar mais. 6 ao cubo não é 6 vezes 3. É 6 vezes 6 vezes 6, não é isso? Ó, 6 vezes 6 é 36. 36 vezes 6 é 216, beleza? Menos 4 ao cubo, lembra? Se o expoente é ímpar, pega o sinal da base. A base não é negativa? 4 elevado ao cubo. Você também pode fazer de cabeça. 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Vocês podem ir direto também. 2 ao cubo, o sinal da base é positivo. Então pega o sinal da base, porque aqui é ímpar. Então 2 ao cubo, não é 2 vezes 3, é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Multiplico 2, 3 vezes, né? Agora aqui, ó, outra regra. Quando a base é negativa e o expoente é par, o resultado é sempre positivo, tá? 2 a 4, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então ficou mais 16. 1000 elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, né? Seja positivo ou seja negativo. Se for positivo é positivo, se for negativo é negativo. 1 elevado a 1000. 1 elevado a qualquer número é sempre 1. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar sempre 1. 1 elevado a 1 bilhão é 1. 1 elevado a 1 trilhão é 1. Não muda nada, né? Só para relembrar. 2 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é sempre 1. 2 elevado a 0 é 1. 1000 elevado a 0 é 1. 100.000 elevado a 0 é 1. São algumas regrinhas para vocês não esquecerem. Beleza? Então, para o roteiro da semana que vem, vai ficar essa regrinha, né? Que a gente viu em relação aos números inteiros. Beleza? Então, até pessoal, se cuidem.